Bom, a gente já está pegando a opção de lanche que o usuário digitou, né? Porém, lembra que na parte de baixo que a gente não fez nada? Ele só está pegando a opção de lanche e mostrando os lanches no cenário de cliente já cadastrado, né? Aqui embaixo a gente precisa fazer isso também. Porém, ó, percebe que quando o código está meio bagunçado, a gente acaba que teria que duplicar esse código, né? Que, por exemplo, né, a opção mais bestinha aqui de se fazer seria dar um Ctrl C aqui, né? Depois que o cara já cadastrou, né? Já está cadastrado. E aí daríamos um Ctrl V aqui. Porém, o que acontece? A gente está duplicando o código, né? Tem o mesmo código aqui e o mesmo código aqui. E o mesmo código aqui. E aí, vamos supor que mude alguma coisa referente ao lanche, ou a gente tivesse alguma lógica um pouquinho mais complexa aqui nesse meio. Se a gente tivesse que fazer alguma alteração, a gente teria que alterar aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo, viu só? Então, ó, sempre é bom a gente evitar a duplicidade de código e também a gente já ter em mente deixar o código bem organizado, bem separadinho em camadas, né? Uma classe fazendo uma coisa bem específica, né? Cada classe fazendo apenas suas coisas, não fazendo coisas demais. Um indício, por exemplo, de que a classe está fazendo coisa demais é quando ela começa a ficar grande assim, desse jeito, ó. A gente tem que já prestar atenção, né? E falar, opa, tem algo estranho aqui, essa classe está crescendo demais. Acho que eu poderia remodelar o meu código, né? Então tá, ó, a gente estava falando, né, que a parte aqui do terminal seria como se fosse uma interface web ou de um aplicativo, né? Porém, no nosso exemplo, a gente está usando o console. E uma outra coisa também que eu quero te dizer, se fosse uma aplicação grande, né, uma aplicação de uma empresa grande, enfim, aqui a gente trataria só a parte do back-end, né, só a parte de processamento de dados. Toda essa parte de tela, de interface, seria um projeto à parte, tá bom? A gente está fazendo tudo junto aqui só para a gente estudar, né? Só como exemplo. Mas se fosse um projeto em produção, por exemplo, né? Toda essa parte de tela não estaria aqui. Aqui estaria só a parte do cliente, né? A parte do lanche e também outros serviços a mais. Mas como a gente está só em modo de estudo aqui, né? Vamos por agora criar um novo pacote aqui. Eu vou chamar esse cara de entrada de dados, tá? Nem porque não é uma tela, né? Vou chamar só de entrada de dados. E aí uma coisa importante, ó, sempre quando for os pacotes, a nomenclatura é toda minúscula, tá? Nos pacotes a gente não usa aquele padrão de camel case. Então, entrada de dados, vou jogar o main aqui para dentro também, para ficar mais organizado. E aí, ó, a gente consegue já criar novas classes. Vamos, por exemplo, tudo isso aqui, vamos jogar para dentro de uma classe chamada mensagem inicial. Mensagem inicial. Então vamos lá, eu vou trazer todas essas mensagens aqui então para essa classe mensagem inicial. Então temos aqui classe mensagem inicial. Eu vou criar aqui um cara estático por enquanto, tá? Com aquelas mensagens ali. Então vamos trazer esse cara para cá, mensagem inicial, belezinha. E aí, aqui ó, é só a gente dar um new mensagem inicial. Assim, todas aquelas mensagens que a gente estava falando, né? Seja bem-vindo à nossa lanchonete, precisamos dos dados para cadastro, informe seu nome, vai ficar tudo dentro dessa classe mensagem inicial. Quer ver? Vamos dar um play aqui, só para ver se está tudo certo, né? Então, é para aparecer todas aquelas mensagens iniciais, ó. Show de bola, já apareceu ali. Então, beleza, tudo ok. E aí, eu quero te dizer mais uma coisa.
você viu que a gente colocou essas mensagens dentro de um cara chamado static? O que acontece? Sempre em uma classe Java que você declarar esse static, ele é um bloco de comando que ele vai ser executado assim que você dá um new na classe, certo? Você poderia, né, ter uma classe normal aqui com vários atributos, private, string, alguma coisa. Poderia ter o construtor dela normal, né? Public, mensagem inicial e passando alguma coisa aqui, né? Só como exemplo. E ter vários métodos aqui também, tipo faz alguma coisa, enfim. E mesmo assim, esse static ele seria chamado assim que a gente instanciasse a classe, assim que a gente desse um new mensagem inicial, tudo que tiver dentro do static ele vai ser chamado por primeiro, tá? Antes de qualquer coisa. Tanto é que, por exemplo, se eu colocasse aqui alguma coisa, na verdade, se eu tivesse, é que eu não tenho nenhum set aqui, né? Mas eu poderia chamar o alguma coisa dentro do static. Ou seja, eu só teria que definir ele como estático também, né? Ó. Aí, assim que a classe fosse instanciada, assim que alguém desse um new mensagem inicial, ele já iria chamar o método alguma coisa, né? Porque ele está dentro aqui do static e iria imprimir todas essas mensagens que estão aqui, tá certo? Sem precisar, por exemplo, fazer igual a gente fez lá no cliente, né? Sem precisar, por exemplo, dar um cliente.nome, aqui que a gente fez, né? Sem precisar dar um cliente.getNome ou cliente ou ponto obter clientes cadastrados. Assim que eu dou um new, ele já chama lá, tá bom? Inclusive, esses caras aqui, ó, eles poderiam também estar dentro de um static, que aí a gente não precisaria nem chamar. Seria só a gente dar um new banco de dados, todas as informações já estariam disponíveis para a gente. Tá joia? Então é isso, ó. Lembre só, o mais importante de você saber é isso. Sempre que tiver esse static, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado, né? Assim que a gente instanciar a nossa classe. No caso da mensagem inicial, assim que a gente dá um new mensagem inicial, tá bom? Então, beleza. Temos aqui nossa mensagem inicial, do que estava antes, e temos aqui o nome do cliente, beleza. Temos a validação se o cliente já está cadastrado. E aí, se o cliente já está cadastrado, ele exibe, ó, até para ficar mais genérico, a gente pode remover essa mensagem aqui. E aí, vamos criar uma nova classe, tá? Uma classe que retorna as informações dos lanches. Então, eu vou criar aqui uma classe mensagem dos lanches. E aí, essa parte de lanche, eu vou jogar lá para dentro. Então, todas as partes de mensagens de lanche, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali com a mensagem inicial, né? Declarar um static, abre e fecha chaves e show de bola. Temos todas as mensagens dos lanches aqui. Ou seja, a gente isolou toda a parte da mensagem dos lanches, né? A gente vai usar aqui, só dar um new mensagem dos lanches. E aí, a gente consegue depois só dar um new mensagens dos lanches lá embaixo também. Que aqui, por exemplo, vou tirar esse system out por enquanto. A gente tinha parado só na parte da opção escolhida, né? Que daí, se o cliente já está cadastrado, ele já joga para os lanches. Se não, ele pede todos os dados do cliente, né? Cria um cliente. Aí, vamos supor que ele cadastra o cliente no banco de dados, né? Como a gente não tem banco de dados, a gente não precisa fazer isso aqui agora. E aí depois que ele cadastrou o cliente no banco de dados, ele daria um new mensagem dos lanches, tá? Então, vamos executar aqui para ver como é que fica. Então, vamos executar agora o cenário onde o cliente não está cadastrado, né? Informe seu nome, João Alberto, não tem, né? Aí telefone, vou colocar qualquer coisa aqui só para ir mais rápido, tá?
Rua 123, bairro Centro, apartamento 77. Aí beleza, viu só? Aí já jogou pros lanches. Cadastrou o cliente, né? E aí a gente poderia até dar uma mensagenzinha aqui também, né? Cliente cadastrado com sucesso. E aí joga para os lanches para ele digitar o número do lanche desejado. Tá certo? Então, esse cara aqui, por exemplo, ó, ele poderia também estar aqui fora. Que aí, né, ó. Opa. Que aí, ó, se o cliente está cadastrado, ele joga para as mensagens do lanche e depois ele pega a opção escolhida. Se o cliente não está cadastrado, ele vem, pede o telefone, pede a rua, todos os dados que a gente precisa, né? Cadastra o cliente e depois que ele joga a mensagem dos lanches, né? E aí volta aqui também para a opção escolhida. Tá bom? Até essa parte aqui para ficar mais enxuta, né? É que aqui na verdade a gente tem toda a parte que a gente usa o scanner, né? Mas a gente consegue também abstrair isso e deixar bem mais enxuto, né? Sem esse código grandinho aqui, né? Que já está ficando meio grandinho, tá bom? Mas por hora é isso então, ó. A gente consegue já pegar a opção escolhida, né? Seria só agora falar o valor para o cliente, né? O valor que ficou o pedido dele e o nosso pedido já seria feito. Então vamos aqui finalizar o nosso pedido, né? Já temos a opção escolhida, né? Aí a gente pode então dar uma mensagem aqui para o usuário, né? Dizendo que ele escolheu o lanche tal e que a conta dele vai ficar tantos reais, né? Que é o valor do lanche. Então, por exemplo, né? O último passo ali foi ele escolher o lanche. A gente já tem o número do lanche que ele pediu, né? Então, vamos dar a mensagem finalizando aqui agora, né? A gente tem o nome do cara, tem todos os dados dele. Então, o que a gente pode escrever aqui? Vamos falar o seguinte. Vamos já dar o nome dele, né? Nome do cliente, né? Que já estava setado lá em cima, que a gente já tinha pegado. E aí, por exemplo, Jean, vírgula, você escolheu o... Não, na verdade, vamos fazer o seguinte aqui. Eu lembrei de mesmo de um aplicativo. Pelo WhatsApp mesmo, quando eu já pedi lanche em algumas lanchonetes, eles mandam um resumo do pedido, né? Então, vamos só fazer isso. Resumo do pedido. 2 pontos. E aí, vamos então colocar aqui o lanche, né? E o valor. Resumo do pedido. Bom, mas perceba que a gente tem só a opção escolhida, né? Que é o número do lanche. Que é o 1 é x-salada, 2 é o x-burger e o 3 é o x-tudo. A gente pode fazer mais uma coisa aqui, que é a gente buscar o lanche, então, né? No nosso banco de dados, pela opção escolhida, que é o nosso ID, né? Então, ó, a gente já tem um método obter lanches cadastrados, né? Opção escolhida. Eu vou criar um método novo aqui no banco de dados, que vai ser public. Ele vai retornar para mim o lanche completo, né? E aí eu vou chamar ele de obter lanche pelo ID. E aí vou passar um ID, que é um integer, né? O ID do lanche. E aí a gente tem então a lista com todos os lanches cadastrados, né? Lanches cadastrados. E aí eu vou chamar aqui do próprio obter lanches cadastrados, né? Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, a gente vai ter que fazer um outro for, né, daqueles para verificar se o ID é igual a algum ID da nossa lista, né? Então, eu vou dar um for aqui. Lanches cadastrados. A gente já aprendeu então como verificar, né? Com if, verificar objeto. Então o que a gente tem que fazer? Ó, lanche.getID.equals ID. Se o ID que a gente enviou for igual a desse lanche, né? A gente vai retornar esse próprio lanche aqui. Return lanche. Beleza?
Caso ele não encontre, vamos retornar um null por enquanto, tá? Vamos deixar retornando um null, só para ele não chiar. E aí a gente volta, então, aqui no nosso main, resumo do pedido, e a gente vai chamar lá, então, new banco de dados, ponto, obter lanche pelo ID, e aí a gente tem a opção escolhida, certo? Então, resumo do pedido. Vamos fazer mais bonitinho aqui, ó, vamos pegar o lanche, vamos criar o lanche, que daí a gente vai usar todas as informações do lanche aqui. A gente vai importar o lanche também, lanche selecionado, e aí eu vou jogar esse new banco de dados para cá, que daí eu não preciso ficar dando new banco de dados, obter lanche pelo ID várias vezes, entende? Só dou uma vez, já jogo o valor que veio, o lanche que veio para o lanche selecionado, e a partir de agora é só eu usar o lanche selecionado. Então eu vou chamar aqui lanche selecionado, ponto, eu quero saber o nome dele, né? Então vai lá, resumo do pedido, lanche selecionado, né, o nome dele, e aí vou concatenar um espaço, né, em string, um tracinho, mais de novo, para concatenar o valor do lanche. Lanche selecionado, ponto, get valor. E aí, assim, a gente finaliza o nosso sistema da lanchonete. Vamos ver como é que ficou? Então, vamos lá. Vamos rodar aqui. Beleza, vou informar lá. O meu nome, que já sou cadastrado, Jean, beleza. Aí ele já me mostrou os lanches. Temos os seguintes lanches disponíveis. Eu quero um cheeseburger, digite o número de lanche desejado, 2. E aí, ó, ele já retornou para mim, resumo de pedido, cheeseburger, R$15. Por enquanto, né, saiu só o 15, mas a gente poderia depois personalizar essa mensagem, né, colocar um cifrão aqui, né, ó, é só colocar um RS cifrão, já ficaria já com a mensagem bonitinha. Quer ver? Vamos rodar de novo então. Informe o seu nome, Jean. Vou pedir um X-Tudo agora, opção 3. Aí lá, ó, X-Tudo, resumo do pedido, X-Tudo, R$30. Tá certo? Então, ó, a gente já deu vários passos com o Java aqui, né? Agora é só você usar sua criatividade e treinar. Lembre que a programação é igual academia, né? A gente tem que praticar, ou então igual aprender um instrumento também. A gente tem que praticar todo dia. Não adianta só a gente ver o curso, né? Ficar olhando e não praticar. O segredo é a gente praticar para a gente ir afiando o nosso machado, né? Para a gente se esbarrando com novos problemas e aí resolvendo esses problemas, né? Quanto mais problemas a gente resolver, melhor a gente vai ficar, tá bom? E eu vou deixar um desafio para você fazer um sisteminha do zero, né? E aí eu quero que você tente fazer sozinho e aí você me envia que daí eu vou corrigir e te dar dicas, tá certo?